Olá, meus amigos, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Josias. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, porque isso gerou uma mudança. Aliás, a vida do cristão, ela é cheia de mudanças. A primeira mudança é na conversão, porque conversão significa mudar o rumo, a direção. Depois desta conversão, passa um tempo, Paulo vai para a igreja de Antioquia, aprende, se rende ao Senhor, refaz toda a sua teologia à luz agora da revelação de Cristo, e ele vai fazer as famosas viagens missionárias. Nessa segunda viagem, ele meio que refaz aquele caminho que ele já conhecia, mas em determinado lugar ele precisa de direção. Um homem como Paulo, com toda a viagem planejada, chega no momento, ele para e diz: eu agora preciso de direção. Então ele faz uma parada estratégica num lugar chamado Troade. Às vezes nós precisamos disso, fazer uma parada estratégica. Lá em Troade, na noite, ele tem uma revelação. Ele tem uma visão de um moço, talvez um soldado, uniformizado, que diz assim para ele: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele muda o rumo da sua segunda viagem missionária em direção à Macedônia, em direção ao continente europeu. E Paulo, na Macedônia, ele vai visitar a cidade de Filipe, Bereia, Tessalônica, mas nessa viagem ele pega um rumo para a Grécia. E Paulo vai até Atenas, é a primeira cidade da Grécia. Nessa viagem ele visita Atenas, Corinto, Concreia e Acaia. Mas vamos para Atenas. Em Atenas, Paulo tinha aquela ideia de eu serei simples para com os simples, sábio para os sábios também. Então ele vai à praça, à Ágora, e ali ele começa a falar com as pessoas, surge alguma discussão, e ele é convidado por dois grupos de pensadores, de filósofos, como se diz até hoje, os epicureus e os estoicos. E Paulo, ele é levado ao lugar onde antigamente se fazia as assembleias, o Areópago, o lugar dos debates, da democracia grega, do saber humano, aquilo que o homem pode produzir por si mesmo. Só que eram filósofos desencantados, helenistas, por assim dizer. Vou usar aqui um pouco do meu conhecimento de professor de filosofia. Eram filósofos que não pensavam mais coletivamente. E ali tinha dois grupos e Paulo vai falar com ele. E Paulo usa de um artifício bonito, porque ele diz: olha, eu olhei aqui nesse Areópago, vi seus deuses, suas memórias, aquilo que o homem produzia, mas eu vi ali um altar que não tem ninguém, mas tem uma inscrição chamada assim: ao Deus desconhecido. E Paulo vai falar para aqueles dois grupos de filósofos sobre o Deus desconhecido. Eu queria dizer para você, todo mundo fala de Deus hoje, mas Deus continua desconhecido para muita gente. Porque para conhecer a Deus, nós temos que conhecer a principal revelação de Deus, Cristo Jesus. O Verbo
que se fez carne e habitou entre nós. A pessoa bendita de Jesus é, na verdade, a grande revelação de Deus para a humanidade. E Paulo vai falar do Deus desconhecido. Havia lá um altar, um tal de Epimênides, fez uma inscrição lá, teve uns atos místicos do passado e colocou o Deus desconhecido. Paulo usa isso como um mote para começar a sua fala. É sobre esse Deus desconhecido que se revela na Escritura, que se revelou a Abraão, e ele conta a história bonita da Bíblia, e aqueles homens ouvem. Mas esses homens, eles tinham uns pensamentos que a gente precisa entender, para entender até onde Paulo foi. Né? A gente precisa entender o mundo que a gente vive, para também pregar o Evangelho. A gente precisa se aprimorar a cada dia para pregar o Evangelho. O mundo anda distante de Deus. As pessoas estão vivendo agarradas às suas filosofias de vida. Talvez não com esse nome, mas seu jeito de viver, o conforto que adquiriram, e acha que dá para viver sem Deus. E aqueles homens, vamos falar primeiro dos epicureus, também chamados de epicuristas. Os epicureus, eles pregavam uma doutrina de vida, diziam, olha, não existe mais a nossa Grécia, com nossos deuses, com nossas, né, eles tinham todas aquelas tradições, porque agora os romanos tomaram conta de tudo. Os epicureus buscavam o prazer que eles vão transformar em felicidade. O prazer deles não era um prazer desenfreado, mas era um prazer assim, olha, você tem que satisfazer os seus sentidos enquanto você está vivendo, porque não existe nada depois. Nós somos, diziam os epicureus, apenas uma poeira cósmica. Não há vida depois da morte, não há nenhuma esperança. Então aproveite essa vida. Muita gente vive ainda o epicurismo hoje, buscando apenas a satisfação dos seus desejos, buscando o prazer. E ele dizia, o prazer é felicidade. E felicidade para esse grupo de homens era não ter nenhuma dor no corpo e também não ter uma perturbação na sua alma. Essa era a ideia. A felicidade como uma ataraxia, ou seja, um estado de serenidade, de tranquilidade, da boa vida. Isso os epicureus sabiam fazer, buscavam isso, que eles não conheciam, era Jesus de Nazaré. E do outro lado estavam os estoicos, né, que era um outro grupo, pensava parecido, buscava o prazer, mas não o prazer pelo prazer. Eles diziam, os estoicos, que a satisfação da vida está em você cumprir o seu dever e amar o seu destino. Não há mudanças, não há nada no além. Você vai virar só uma poeira mesmo depois que morrer, assim que eles pensavam. Então, como não há nenhuma esperança, cumpra seu dever. Seja feliz. Cumprir o dever para os estoicos trazia uma satisfação, um prazer, uma realização na vida. Eles não estão tão errados, porque geralmente quando nós cumprimos nossos deveres, a nossa alma fica em paz. Nós nos sentimos bem melhor, aquela consciência do dever cumprido é bom para nós. E esses homens, eles proclamavam essa doutrina. Para vocês terem ideia, essa doutrina hoje é seguida por milhões de pessoas. Muita gente diz, olha, eu sou estoico, eu realmente amo o meu destino, aceito a vida como ela é e ao mesmo tempo eu cumpro meus deveres. Esse tipo de pensamento era muito diferente dos judeus, dos outros povos, onde Paulo estava acostumado a pregar. E por ele ter esse tipo de oposição, de gente diferente, escutando a sua mensagem, ele se vale da cultura. Paulo era um homem muito culto, criado aos pés de Gamaliel, se vale do seu saber, da sua cultura tanto judaica como helenística,
E ele usa de sabedoria para falar para os gregos. Olha, esse Deus desconhecido, eu vou dizer para vocês, vou citar um poeta, né? Um poeta que diz assim: nele existimos e nele nos movemos. E cita o poeta outra vez, né? Todos nós somos criação dele. Isso Paulo se referindo ao Deus desconhecido, ao Deus que nos enviou Jesus. No entanto, esses poetas, essas frases estavam num poema, num hino a Zeus. Zeus, uma divindade grega, né? De um tal de Aratus, outro era um tal de Cleantos, os poetas, que Paulo cita ali, né? E quando ele cita os poetas, termina seu discurso, fala da ressurreição, nós vemos uma coisa diferente aparecer. Isso acontece muito conosco. Esses homens educadamente tocam no ombro dele e falam: olha, outra hora a gente te escuta melhor. Por hoje basta, tal. Foi bom te conhecer. E saem. E aquilo que Paulo achou que seria o grande fruto, o lugar onde se concentrava o saber da época, onde poderia ser um luminar, misturando aquelas ideias, deu pouco resultado. Infelizmente, daquela conversa, só 2 pessoas vão procurar Paulo ainda à noite, né? Um tal de Dionísio, tudo isso está no capítulo 17, 18 do livro de Atos. Dionísio Areopagista, e também uma mulher chamada Damaris, ou Damaris, tem gente que fala assim, né? E ele tem um saldo pequeno, mas aquilo leva aquele homem a entender uma coisa nova. Porque ele sai dali de Atenas com aquele pequeno saldo e ele vai mais ao sul da Grécia, para Coríntios, onde está começando a igreja com os missionários Áquila e Priscila. E é aí que vem essa frase, não na hora, mas depois da reflexão, já terminou a viagem, quando ele já está em outro lugar, que ele se refere aos coríntios, ele vai dizer: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras. Lições de Atenas, lições que Paulo tomou. Paulo era um homem que tirava força da fraqueza, que sabia quando Deus precisava que ele mudasse. Ele mudou como em Troade e recebeu a revelação. Agora ele chega na Grécia, fala com sublimidade de palavras, com eloquência, com palavras persuasivas, mas ele faz uma mudança dentro dele, é pouco perceptível. Ele mudou o seu jeito. Dali para frente, até o final da vida, Paulo vai adotar uma maneira de pregar. Meus irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não o fiz com sublimidade de palavras, porque nada quis fazer saber entre vós, a não ser a Cristo crucificado. E este crucificado. Paulo nos dá uma lição que não é com sublimidade de palavras, mas o cerne da mensagem tem que ser Cristo. E ele fala Cristo Jesus e este crucificado. Eu faço hoje aqui essa pequena introdução, porque eu quero gravar mais vídeos com mensagens do Evangelho, com mensagens cristãs, mas dizer que se essa mudança serviu para o apóstolo Paulo, por que não serve para nós? Como é bonito quando a gente ouve uma mensagem expositiva da palavra, que entrega ali a mensagem de Jesus. Então, meus queridos, vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Inscreva-se nesse canal. Vamos ver o que Deus tem para a gente aqui, nesse púlpito eletrônico. Um grande abraço. Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.